O Vale do Sinai jazia sob um silêncio pesado, diferente da alegria e dos trovões que antes haviam ecoado por suas encostas rochosas, reverberando a majestade divina. As tábuas de pedra, agora em cacos esparsos aos pés do monte, eram mais que fragmentos de lei. Eram cacos de uma aliança desfeita, espelhos da alma ferida e culpada de um povo e do coração atormentado de Moisés. A sombra do bezerro de ouro, aquele ídolo grotesco e dourado, ainda pairava sobre eles, um espectro de idolatria e traição que manchava a memória fresca da portentosa libertação do Egito. A presença de Deus, antes tão vívida e tangível em sua glória, uma coluna de fogo à noite e uma nuvem durante o dia, agora parecia ter se retirado, deixando um vazio gélido de medo, incerteza e culpa que pesava sobre cada tenda, família e coração israelita. Podia um povo tão falho, tão rapidamente desviado da fidelidade, ser perdoado por tal afronta? Havia esperança para uma segunda chance, para uma renovação de um pacto que haviam tão brutalmente quebrado e profanado? A angústia era palpável, um vapor que subia das tendas. O desespero, um fardo pesado que curvava ombros. E a fé, para muitos, vacilava à beira do abismo, ameaçando desaparecer. O fardo sobre os ombros de Moisés era imenso, quase insuportável. Um peso espiritual e emocional que o curvava. Ele sentia não só a incredulidade e a rebelião de seu povo, mas a iminência de uma condenação divina que parecia inevitável. Um juízo justo e fulminante que poderia varrer a todos da face da terra. Suas orações noturnas, antes diálogos íntimos e confiantes com o Altíssimo, agora se transformavam em lamentos profundos e súplicas desesperadas que perfuravam a escuridão do deserto, implorando pela misericórdia e longanimidade de um Deus que ele conhecia como justo e reto, mas que também esperava ser compassivo e tardio em irar-se. Um Deus cuja bondade ansiava ver manifesta. O clamor de Moisés era pela vida de seu povo, por uma intercessão que desafiasse a lógica do mérito e apelasse à essência imutável da bondade e do amor divino, uma ousadia nascida de um relacionamento profundo. Então, em sua aflição, a voz divina ressoou, não com a fúria que tanto temia e esperava, mas com uma autoridade serena que trazia consigo esperança inegável, a ordem de preparar novas tábuas de pedra semelhantes às primeiras estilhaçadas e de subir sozinho, mais uma vez ao cume majestoso e assustador do Sinai. Não seria uma jornada de glória triunfal como a primeira, mas uma ascensão marcada pela penitência e pela última esperança, uma peregrinação solitária e sagrada. A derradeira chance oferecida por seu Deus e encabeçada por seu mediador para um povo rebelde que se agarrava a essa frágil oportunidade. A jornada de Moisés ao topo do Sinai foi uma narrativa de provação e entrega, descrita com detalhes sensoriais que se gravavam na alma. A aspereza da pedra sob seus pés descalços ou calçados rudemente era uma lembrança constante da dureza implacável do caminho, tanto físico quanto espiritual. Cada pedregulho, cada fissura na rocha, parecia ecoar a cicatriz da desobediência do povo. O vento cortante que soprava pelas fendas do monte sussurrava promessas de perdão, e, ao mesmo tempo, ecos de temores antigos, testando a determinação inabalável de seu coração. A solidão das alturas envolvia-o como um manto pesado e invisível, destacando a singularidade de sua missão e a responsabilidade colossal que carregava, não apenas por sua própria alma, mas por milhões. Cada passo naquela íngreme e extenuante subida era uma prece silenciosa, um esforço oferecido em sacrifício. Cada rocha que ele contornava parecia um símbolo do peso avassalador que ele carregava. Não apenas as 2 novas tábuas de pedra bruta que ele talhara, um ato de humilde obediência, mas a frágil esperança de redenção
para milhões de almas pecadoras. Em sua mente ecoava incessantemente a dúvida e a pergunta: como poderia ele interceder eficazmente por um povo tão errante, tão propenso à ingratidão e à idolatria? Sua fé era provada e refinada no cadinho da montanha, enquanto se aproximava da presença divina que tanto temia em sua santidade, quanto ansiava em sua misericórdia. O ar rarefeito e o silêncio profundo tornavam cada batida de seu coração um som amplificado, um prelúdio para o que viria. No topo sagrado do Sinai, não houve o fogo consumidor da ira divina que Moisés havia testemunhado, nem o tremor da terra que fizera o povo se encolher de medo. Em vez disso, uma nuvem densa e resplandecente desceu, envolvendo Moisés em uma presença palpável, um abraço etéreo que era santo, inspirador de temor e profundamente reconfortante. Desta vez, a voz de Deus, que antes trovejava em juízo, não proclamou condenação, mas revelou seu próprio nome, sua essência mais profunda, com uma majestade serena que transcendia qualquer manifestação anterior, preenchendo o silêncio do cume com significado eterno. O Senhor Deus, compassivo e misericordioso, tardio em irar-se, rico em amor e em fidelidade, que mantém o amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, de modo algum deixará o culpado impune, mas castiga os filhos e seus filhos pelos pecados dos pais, até a terceira e quarta gerações. Era um momento de profunda e assombrosa revelação. A dualidade perfeita da graça infinita e da justiça inabalável, a santidade que abraça a misericórdia sem comprometer a retidão. Moisés, prostrado em reverência e temor, seu rosto em terra e espírito humilhado, derramou uma súplica ardente, nascida da convicção da natureza divina que acabara de testemunhar. Ó Senhor, se de fato me agradas, peço-te, vai conosco este povo, embora seja rebelde e obstinado. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e faze de nós a tua herança, o teu povo particular. A cena evoca a emoção crua e a coragem desesperada de um líder que, compreendendo plenamente a santidade tremenda de Deus e a pecaminosidade inerente de seu povo, arriscava tudo: vida, posição, reputação e futuro, pela salvação e redenção daqueles a quem ele guiava. Seu clamor era um eco da compaixão divina que ele agora havia compreendido em sua plenitude. Um espelho daquele amor persistente de Deus. A resposta divina à súplica de Moisés foi a aceitação misericordiosa do clamor do mediador e a reiteração solene da aliança, com profundidade e clareza renovadas, impregnadas de um novo entendimento. Não era apenas uma repetição de leis já conhecidas, mas um novo pacto, forjado na fornalha ardente da misericórdia divina, onde graça e verdade se encontraram, temperado pela justiça inabalável de Deus e pela clareza das expectativas divinas para seu povo. As estipulações sobre não fazer alianças com povos pagãos, destruir seus altares idólatras e guardar as festas do Senhor foram apresentadas não como fardos opressivos, mas como um caminho de vida de santidade e de proteção, um escudo espiritual e uma fronteira moral para um povo que ainda lutava para compreender a santidade inegociável de seu Deus e a exclusividade intransigente de sua adoração. Cada mandamento, cada estatuto renovado era um convite à distinção, à pureza de vida, à liberdade na obediência. Os 40 dias e 40 noites de comunhão intensa no cume do Sinai foram um período de imersão total na glória e nos propósitos divinos. Nesses dias e noites, Moisés não apenas recebeu as palavras gravadas na pedra, mas foi transformado de dentro para fora, sua humanidade transmutada pela proximidade com o divino. Sua mente foi inundada com a sabedoria divina. Seu espírito foi saturado pela presença do Altíssimo
e seu ser se tornou um receptáculo vivo da luz e da verdade de Deus, preparando-o para o retorno a um povo que desesperadamente precisava de nova visão, liderança renovada e um novo começo abençoado. Ele era um portador da glória. A descida de Moisés do Sinai não foi a de um homem exausto ou oprimido pelo peso das tábuas físicas. Foi a de um mediador cujo rosto, sem que ele próprio soubesse ou percebesse, irradiava a luz da glória divina, um brilho tão intenso e sobrenatural, etéreo e poderoso, que os israelitas, atônitos e aterrorizados por aquela manifestação de santidade, não conseguiam suportar. Eles se encolheram e recuaram instintivamente, como se estivessem diante do fogo consumidor. A cena evocou um misto de espanto e medo reverente do povo, que recuava, e a perplexidade de Arão, que não conseguia encarar diretamente seu irmão. A glória de Deus, filtrada através de Moisés, era demasiado potente para olhos humanos pecadores. Moisés, compreendendo a incapacidade de seu povo de encarar a santidade direta de Deus, e movido por compaixão, cobriu o rosto com um véu. Este véu, contudo, não era um esconderijo, mas um portal, um filtro compassivo que permitia que a aliança fosse proclamada, que as palavras do pacto renovado fossem ouvidas sem cegar ou consumir aqueles que as recebiam. Era uma ponte entre o sagrado e o pecaminoso, um lembrete da majestade divina e da fragilidade humana. A história se encerra com o povo recebendo as novas tábuas e as instruções divinas, não com o mesmo fervor impensado de antes, mas com um entendimento mais profundo e solene, uma reverência nascida da dolorosa experiência e do perdão. O véu no rosto de Moisés tornou-se um símbolo poderoso e multifacetado, da majestade inacessível de Deus, de sua santidade, que separa e exige respeito e adoração, da necessidade contínua de mediação entre o Deus Santo e a humanidade pecadora, e da esperança de que um dia a glória divina não mais precisará ser velada, quando os corações forem plenamente transformados pela sua graça. A incerteza do passado, marcada pela quebra da aliança, foi substituída por uma nova direção e um novo começo, um renovado fôlego de vida espiritual, mas também pela compreensão mais madura de que a jornada da fé exige constante temor reverente, obediência fiel e um coração contrito e humilde para andar em intimidade com um Deus que é ao mesmo tempo compassivo e misericordioso, tardio em irar-se, rico em amor e em fidelidade, e que por sua própria natureza justa, de modo algum, deixará o culpado impune. A renovação da aliança no Sinai é assim um lembrete vívido da infinita paciência de Deus, da profundidade incomensurável de seu amor redentor, mas também da seriedade inegável de sua santidade imaculada e da exigência perene de um coração verdadeiramente voltado para Ele em adoração e obediência. É a prova de uma segunda chance, mas com a lição indelével do primeiro erro gravada na alma do povo. A história da segunda chance no Sinai nos lembra que o Deus de infinita graça e justiça está sempre pronto para nos perdoar e guiar. Se esta mensagem renovou sua fé e trouxe esperança ao seu coração, convido você a fazer parte da nossa comunidade de fé, para continuar explorando as maravilhas da Palavra de Deus e não perder nenhuma nova inspiração. Inscreva-se no canal agora mesmo e ative o sininho para ser avisado sempre que tivermos um vídeo novo. Deixe seu like se você foi profundamente tocado por essa história e compartilhe nos comentários o que mais te impactou. Sua voz é importante para nós. E, por favor, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir sobre a segunda chance de Deus. Juntos, podemos espalhar a luz da fé e alcançar mais corações. Sua interação é fundamental para o nosso ministério. Contamos com você.